Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula de hoje: conceituar reações químicas de análise ou decomposição, compreender a relação entre reagentes e produtos e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas da aula: o que é uma decomposição? Como essas reações aparecem na nossa vida diária? Então vamos relembrar o conceito de reação química. Uma reação química é uma transformação da matéria em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias denominadas reagentes, resultando em um ou mais denominados produtos. Veja bem a palavra qualitativa. Então ele muda a qualidade, a maneira como estão configurados os elementos na formação das novas substâncias, mas não mudam as quantidades. Então, se eu tenho 2 oxigênios lá nos meus reagentes, eu tenho que ter 2 oxigênios lá no meu produto. Então, a gente muda qualitativamente e não quantitativamente, certo? Para representar, então, são representadas por meio de equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Então, a gente sempre tem reagente, seta, produto. E a seta significa formando. Nesse exemplo, a gente tem 2NH3 gasoso formando N2 gasoso mais 3H2 gasoso. Essa reação é a decomposição da amônia. Aqui a gente tem as bolinhas mostrando então as duas partes aqui de amônia, 6 átomos de hidrogênio, as bolinhas menores, 2 átomos de nitrogênio, as bolinhas maiores. E lá do outro lado a gente tem a separação, né? 2 átomos de nitrogênio, as duas bolinhas maiores, e os 6 átomos de hidrogênio, as bolinhas menores aqui. Em relação à classificação das reações químicas, então há várias maneiras de classificar as reações. Uma delas relaciona o número de substâncias produzidas, né, que os reagentes produziram. De acordo com esse critério, podemos ter os seguintes tipos. Então, reações de síntese ou adição, onde tem 2 formando uma, então 2 ou mais substâncias formam uma única. Temos as reações de análise ou decomposição, onde eu tenho uma substância que se decompõe em 2 ou mais. Temos reações de simples troca e reações de dupla troca. Agora, nessa aula, vamos falar um pouquinho mais sobre as reações de análise ou decomposição. Então, olha só. Antes de mais nada, vamos conceituar esse termo decomposição. Então, segundo o dicionário, decomposição é ação, processo ou efeito de decompor, separação de um todo em suas partes constitutivas, estado de apodrecimento ou putrefação, alteração profunda, modificação, transtorno. Desmembramento do que está coeso, desagregação, desarticulação, esfacelamento. E para a matemática, a determinação dos números primos, cujo resultado é o referido número. E aqui para a química, né, decomposição é o desmembramento de um corpo em suas partes elementares, ou desmembramento de uma substância em suas partes elementares. Acontece quando uma única substância origina 2 ou mais produtos. De maneira genérica, a gente pode escrever uma substância do tipo AB que se desfaz em A mais B. Um exemplo é o airbag do carro, né? Os dispositivos de segurança presentes em muitos automóveis. A gente tem uma única substância, NaN3, que se desfaz em N2 e Na. Então eu tenho uma única substância que se desfaz em 2. Outro exemplo é a reação de decomposição do nitrato de sódio. Então a gente tem aqui o nitrato de sódio, NH4NO3, que se desmembra em N2, H2O e O2. Através do QR Code, você pode estar acessando esse vídeo que mostra a reação de decomposição do nitrato de sódio. As reações de análise ou decomposição têm alguns nomes especiais dependendo como é o mecanismo que faz com que a separação da substância ocorra. Então a gente pode estar chamando de pirólise, uma reação de análise que ocorre por meio do calor do fogo. É representado na equação química pelo símbolo delta, que é o triângulo, e ele fica escrito assim em cima da seta. Então aqui a gente tem a reação de decomposição do nitrato de cobre. Então a gente tem o nitrato de cobre, que é uma única substância, um único reagente, que se decompõe em outros 3. Através do QR Code você pode acessar o vídeo que mostra a reação da decomposição do nitrato de cobre.
Chamamos de fotólise a reação de análise que ocorre por meio da decomposição pela luz. Então a gente tem a luz, aparece aqui, e a gente tem como exemplo aqui a água oxigenada que se decompõe em água e gás oxigênio. Chamamos de eletrólise a reação de análise que ocorre por meio da decomposição pela eletricidade. E aí vem escrita a palavrinha eletricidade aqui em cima da seta. A gente tem o nosso sal de cozinha ocorrendo a eletrólise e se separando em outros dois componentes. Aqui é a reação da eletrólise do cloreto de sódio fundido. Vamos fazer a atividade 1 agora? Agora que você já conhece o conceito de reações de análise ou decomposição, cite ao menos um exemplo para pirólise, fotólise e eletrólise. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então, olha só. Um exemplo, então, de reação de pirólise.
O fermento químico, que é o bicarbonato de amônio, também conhecido como carbonato ácido de amônio, quando misturado à massa para a preparação de um bolo e levado ao forno, decompõe-se, produzindo gás dentro da massa, o que deixa o bolo bem crescido e fofinho. Então aqui é uma representação, né, do nosso bicarbonato de amônio, que através do aquecimento se desmembra em 3 componentes. Um exemplo de fotólise: os vegetais sintetizam os chamados polissacarídeos por meio da fotossíntese. Essa reação é indispensável à manutenção da vida na Terra. Então a fotossíntese é uma reação que acontece, uma decomposição aí através da luz. E a reação de decomposição do cloreto de sódio sólido, realizado para obter o sódio metálico e o cloro gasoso, utilizado isso a eletricidade. Então a eletrólise, né, do nosso cloreto de sódio, né, originando os seus produtos. Então uma reação que acontece através da presença da eletricidade. Vamos fazer a atividade 2 agora. Está dividida em 2 partes, eu vou deixar um tempinho cada uma das telas para você, para que você possa ler e responder direitinho. Então vamos lá. Observe a figura a seguir. Coloque-se 2 chumaços de algodão embebidos, respectivamente em amônia e ácido clorídrico. Nota-se a formação de uma fumaça branca intensa, constituída de cloreto de amônio. E aqui tem a representação desse processo. Então o chumaço de algodão embebido em amônia, lá do outro lado o chumaço de algodão embebido em ácido clorídrico e, mais ou menos aqui na parte central, o anel do cloreto de amônio, que é produzido aí através da reação dos vapores dos outros 2 componentes. Escreva a equação química e justifique o motivo dessa reação não ser um exemplo de decomposição. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, escreva a equação química e justifique o motivo dessa reação não ser um exemplo de decomposição. Então, a nossa reação, NH3 mais HCl formando NH4Cl. E ela não é uma reação de decomposição, ela é sim uma reação de síntese, porque dois reagentes combinam-se para originar um único produto. Vamos para a atividade 3 agora? Olha só. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as reações representadas a seguir? Então temos A, B e C e eu quero saber a resposta de vocês. Vamos para a correção da atividade 3? Olha só. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as reações representadas a seguir? Então, todas as reações ocorrem por decomposição. A diferença entre elas é o mecanismo onde
a decomposição vai acontecer. Então, na letra A, a gente tem o triângulo em cima aqui mostrando que o mecanismo é a pirólise, foi o aquecimento, uma substância se dividindo aí em duas. Na letra B, a gente tem a luz, então o processo se chama fotólise. Novamente, a gente tem uma substância que se decompõe em duas. E na terceira, a gente tem a palavra eletricidade, indicando que aconteceu a eletrólise, e aí a gente tem uma substância que se decompõe em duas. No Pensando sobre a Aula, eu trouxe uma reportagem para a gente ler juntos. Para você acessar a reportagem completa, você pode estar apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui. E o título da reportagem é o seguinte: por que nos museus é proibido fotografar com flash? Isso quando eles permitem fotografar alguma coisa, não é mesmo? A luz branca dos flashes contém os invisíveis e poderosos raios ultravioleta. Os fótons, partículas de luz, que os compõem, carregam uma quantidade de energia muito maior que a dos outros raios, a ponto de reagirem com os elétrons das tintas do quadro. Essa reação romperia alguma das ligações químicas entre as moléculas que formam o pigmento, o que, por sua vez, modificaria de maneira imprevisível as cores da pintura. Qualquer luz branca, como a do sol ou das lâmpadas fluorescentes, é capaz disso. Só que essa capacidade de interferir na pigmentação aumenta conforme a intensidade da luz. A dos flashes é tão forte que tem que ser proibida em nome da preservação do patrimônio artístico valiosíssimos. Sem ela, as fotos que os visitantes levam para casa podem não ficar lá aquelas coisas, mas os Van Goghs e os Picassos agradecem. Acho que você já deve ter visto alguma vez andando pela cidade algumas placas descoloridas ou mesmo a fachada de algumas casas, principalmente aquelas onde eles usam uma tinta mais escura. Então a gente conheceu hoje o processo da fotólise, que é uma decomposição que acontece pela presença da luz. É o que ocorre no caso aqui com as nossas tintas. E por isso que o museu normalmente recomenda que você não tire fotos utilizando flash, porque o flash da sua máquina fotográfica ou mesmo do celular é tão forte e a quantidade tão grande de visitantes e de fotos que poderiam estar sendo tiradas com flash faria com que as pinturas modificassem a cor com a passagem do tempo. Quando você escolhe a tinta para pintar a sua casa, tem algumas que já vêm com processos aí para tentar evitar essa quebra do pigmento através da luz. E sempre cores mais claras vão ter menos esse efeito do que as cores mais escuras. E aí você pode ter uma fachada mais bonita por mais tempo, se você escolher a cor correta. Outra coisa também, se você quiser preservar fotografias, quadros, telas que você tenha na sua casa, procure sempre colocar longe, do facho de luz lá, longe da cortina, de repente aí observe bem o lugar onde você vai instalar o quadro, que mesmo dentro de casa a gente pode observar esses efeitos, da luz do sol modificando as pinturas e as fotografias na nossa casa. Nesta aula, conceituamos as reações químicas de análise ou decomposição. Compreendemos a relação entre reagentes e produtos e praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!